Meus queridos amigos, novamente bem-vindos, muita paz, muita luz, muita fraternidade nos nossos corações, que a gente possa respirar, absorvendo todo o prana da vida, essa energia que nos constitui, para que a gente refaça a nossa vibração, eleve a nossa vibração e siga mais feliz, mais leve, com os nossos campos mais abertos. Hoje a gente vai falar de um assunto que é interessante, complexo, difícil, mas de extrema importância para o nosso estudo. A gente vai falar sobre o tema obsessão e tipos de obsessão ao longo deste módulo, do módulo 7. É importante que a gente estude sobre o tema, entenda, porque nenhum de nós, ao longo da nossa trajetória terrena, está livre de algum tipo de processo obsessivo. E a gente vai ver, entendendo mais um pouquinho sobre obsessão daqui a pouco, que nós, em geral, somos os responsáveis por darmos brecha, abrirmos os nossos canais para que estes processos aconteçam. Então nós somos, sim, responsáveis também pelos processos obsessivos que nos acometem, a uma variedade grande deles. Então que a gente fique atento, estude, e é importante o estudo para que a gente consiga tratá-lo sem misticismo, consiga estudá-lo na sua raiz, nas suas raízes, para que a gente consiga se munir de subterfúgios racionais, para que a gente consiga evitar qualquer tipo de assédio. Então é sempre importante tratarmos deste estudo, principalmente dentro da apometria, cujo foco principal é o tratamento desta variedade de acometimentos dos nossos assistidos, novamente de nós mesmos, dos trabalhadores, dos médiuns, que são alvos muito fáceis de processos obsessivos, de processo de fascinação, de alienação. Então, para a gente que trabalha, é importante sabermos quais são os artifícios, as armas, digamos assim, que os obsessores utilizam, para que a gente consiga lidar com o assunto da maneira mais correta e mais segura, estudando os aspectos, as características de cada processo obsessivo. Novamente, a gente tem mais munição para lidar com todas as questões, com muito amor, sim, e com muita firmeza e discernimento. Porque, em geral, na maioria dos casos mais graves, os obsessores são seres de inteligência extrema, seres muito mentalmente articulados, ou articulados mentalmente, e que nos conhecem a fundo, e através desse conhecimento de nós que eles nos manipulam mentalmente. Então, a gente precisa sempre estar muito atentos para conseguir lidar com a questão da melhor maneira possível. Fique conosco, a nossa aula de hoje é extensa, temos muito a aprender e a gente começa a aula com muita energia, muita alegria, nos firmando na luz, pedindo proteção dos nossos amigos. Sempre que a gente fala desse tema, eu costumo brincar que é como ler bula de remédio. A gente se identifica com qualquer tipo de acometimento que está escrito na bula, ainda que a gente não tenha ou não saiba que tenha nenhum deles. Então a gente começa a falar de obsessão, os alunos vão se encolhendo na cadeira e a gente acha que está com algum processo obsessivo, às vezes está, se identifica. Então é preciso que a gente firme na luz, peça proteção do ambiente, peça a nossa proteção, principalmente para quem fala, para quem dá a palestra, a aula para vocês, para que a gente tenha o discernimento de explicar da melhor maneira possível, fazendo com que todos entendam este tema que é bem complexo. Até daqui a pouquinho, um grande beijo. Meus amigos, eu vou começar esse módulo dando o pontapé inicial, reforçando algo que eu acho importante, que é a importância do estudo do tema da obsessão. Muitos trabalhadores têm receio de estudar esse tema porque se assustam, se sentem acuados, medrosos, achando que
podem estar acometidos de algum processo obsessivo e para algumas pessoas o medo faz com que elas não olhem para si mesmas, para se investigarem e daí possivelmente entender melhor e tratar qualquer questão, até a fim de evitar um processo obsessivo. Mais uma vez, ao longo da nossa encarnação, da nossa trajetória, ninguém está impedida de sofrer um processo obsessivo, ninguém está livre de sofrer alguma influência direta ou indireta. Então é muito importante para você que trabalha no centro espírita, na apometria, no terreiro de Umbanda, no Candomblé, é importante acima de tudo para que você se conheça. Porque mais uma vez, quando a gente conhece o tema, a gente pode tratar dele de maneira segura, utilizando recursos, leis, técnicas, utilizando o nosso teor moral e até de personalidade, para que a gente consiga, de maneira firme, positiva, auxiliar nos casos, dos casos mais simples aos casos mais graves, contando sempre com o amparo dos nossos protetores, dos orientadores dos nossos trabalhos, porque são eles que, dependendo do caso, em sua maioria, conduzem os casos, dão a solução e nos indicam a melhor palavra para dar ao assistido. Então, Allan Kardec já dizia para nós que obsessão é o domínio que alguns espíritos adquirem sobre os outros, quer encarnados ou quer seja desencarnados, e que provocam desequilíbrios psíquicos, emocionais e físicos. É uma espécie de constrangimento moral de um indivíduo sobre o outro. E continuando, essa influência negativa e irracional traz para as pessoas problemas diversos, o que as torna enfermas da alma, necessitando de cuidados, como toda doença física, e necessitando de muitos cuidados. Apenas uma pausa. Quanto mais cedo, quanto antes um processo obsessivo for identificado, quanto mais cedo a pessoa procurar ajuda, mais fácil é a solução da questão. Quanto mais o processo se desenvolve, se torna difícil e complexo, obviamente, mais difícil, mais trabalhosa a cura do indivíduo, da percepção de si mesmo. Então, seguindo de acordo com as palavras de Kardec, a palavra obsessão é, de certo modo, um termo genérico, pelo qual se designa essa espécie de fenômeno cujas principais variedades são obsessão simples, fascinação e subjugação. A gente vai ver daqui a pouquinho a diferença entre cada tipo de obsessão. É muito interessante estudar Allan Kardec nas suas obras, nos livros dos espíritos, livros dos médiuns, estudar as revistas espíritas, para nós vermos a gravidade e a importância do tema. Na revista espírita, o Allan Kardec próprio cita que uma cidade inteira sofreu um processo obsessivo. Olha só, não foi só um indivíduo ou apenas uma família, mas uma cidade inteira estava obsidiada. Vale muito ler para que a gente aprenda, estuda e entenda que isso não é brincadeira. Nossa aula vai começar leve, então preparem-se, segurem nas cadeiras, porque a coisa tende a ficar interessante e difícil para a gente. Mas a gente está aqui para estudar, para se tornar grandes proprietários desta educação espiritual, espiritualizada, para que a gente, como agente do bem, consiga agir no auxílio assistencial da melhor maneira. Então, seguindo um pouquinho mais para frente, algumas frases para que a gente explique para vocês que o Espiritismo trata de maneira muito abrangente deste tema. O tema obsessão é um dos principais, se não o principal tema de cuidado quando se trata de assistencialismo, é o tema da obsessão. Então, algumas frases do próprio Kardec, no livro dos Médiuns: entre os escolhos que apresenta a prática do Espiritismo, cumpre se coloque na primeira linha a obsessão, isto é, o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Nos diz
Dona Ivone Pereira, a gente já comentou, considerada pelo querido Chico Xavier a médium mais completa que nós já tivemos, dado o seu tipo de mediunidade. No livro A Luz do Consolador, ela nos diz: os obsessores são, sim, grandes sofredores. Padeceram, quando encarnados, injúrias, humilhações. Muitos foram vítimas de crimes, mas são também passíveis de nos respeitar e estimar, se soubermos compreendê-los e conquistá-los através do amor. Que frase bonita, né? Nos diz que os obsessores são sim grandes sofredores, como agentes de sofrimento ou algozes. Obviamente isso não é um processo feliz. Nós não sabemos ou não recordamos. Podemos ter sido obsessores em encarnações passadas e, quiçá, não somos obsessores diretos nesta encarnação de alguém, de um próprio encarnado ou de um desencarnado. E o que nós precisamos é de entendimento, é de amor, é de consolo. Essa frase da Dona Ivone Pereira nos traz isso. Seguindo um pouquinho mais para frente, uma frase de Sueli Caldas Schubert, uma médium incrível, com livros muito preciosos, e ela nos diz que obsessão é a cobrança que bate às portas da alma. É um processo bilateral, olha só que interessante, bilateral. Faz-se presente porque existe, de um lado, o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido e injustiçado, e de outro lado, o devedor, trazendo impresso no seu perispírito as matizes de culpa, do remorso ou do ódio que não se extinguiu ainda. Quando a gente fala em processo obsessivo, a Sueli Caldas, nesta frase, deixa isso bem claro, que não há apenas uma vítima, ninguém é 100% vítima. Eu gosto sempre de dizer que em qualquer processo da vida, todos nós temos culpa no cartório. Há sempre a divisão da culpa, 50% é meu, 50% é seu. Principalmente nas relações, nos casamentos. Em processo de divórcio, sempre, eu fui vítima, eu sou 100% vítima, eu fui traída ou eu fui traído, ele me deixou, ela me deixou, mas é preciso que a gente analise sempre os dois lados. Os terapeutas, psicoterapeutas, psicólogos, psiquiatras tendem hoje a analisar melhor essa questão, a analisar os dois lados. Ninguém é 100% vítima, é sempre 50-50, e a gente fica mais tranquilo quando a gente se propõe a nos analisarmos, mergulharmos na nossa alma, sem nós sermos partidários de nós mesmos e vermos, não, eu errei, eu sabia disso, eu sabia que isso podia acontecer, eu tive culpa. Não, é muito mais fácil jogar a culpa no outro, nos tornarmos vítimas. É muito mais fácil jogar a culpa num obsessor. Tem gente que adora jogar a culpa em obsessor quando ela obsedia a si mesma. A pessoa é a obsessora de si mesma. Não tem obsessor algum. Quantas e quantas pessoas vão à apometria, por exemplo, no nosso espaço de atendimento, achando que estão obsediadas, que estão sofrendo alguma influência externa, quando elas são as responsáveis pelas tragédias emocionais, físicas, psíquicas que as acometem. Isso é muito mais raro do que um processo obsessivo simples e, quem dirá, grave. Então, na verdade, também o que acontece é que, para que haja um processo obsessivo, é preciso que haja uma abertura, uma brecha do nosso psiquismo, do nosso comportamento. Seja de algo que aconteceu nesta vida ou de algo que mais comumente aconteceu em vidas passadas. E aí, os nossos algozes, que quase certamente, arrisco dizer, foram nossas vítimas, vêm bater as nossas portas para um acerto de contas. Então, que a gente seja
muito cuidadoso no julgamento de qualquer processo obsessivo e o nosso estudo parte daí. Vamos baixar a nossa guarda no sentido de eu vou analisar cada processo obsessivo que me acomete, que acomete ao meu assistido, por exemplo, já que eu presenciei um atendimento, participei de um atendimento de obsessão. A gente aprende muito nos processos obsessivos, a gente aprende a ouvir, a gente aprende a não julgar. A gente aprende a entender que a gente poderia ter sido um obsessor ferrenho como aquele que veio pedir satisfações, aquele que veio querendo vingança de um assistido. Será que eu não poderia agir da mesma forma? E aí a gente vai falar um pouquinho de sombra. Será que eu sou só vítima? É importante a gente pensar sobre isso, refletindo sempre, mais uma vez, para que a gente tenha conhecimento para agir com certeza, segurança, sem milindre, sem misticismo, sem ficar viajando muito em alguns processos. Não, é isso que está acontecendo. Então, seguindo um pouquinho mais para frente no nosso estudo, nós vamos citar algumas causas dos processos obsessivos. Vingança de espíritos contra pessoas que lhes fizeram mal nesta encarnação ou em outras encarnações. Ora, eu não sei, ou não me lembro, pelo menos hoje, quem fui, o que fiz para com os meus parentes ou algum amigo. Sempre no núcleo familiar é o ambiente em que a gente tem que acertar as contas. Então, eu puxo sempre o núcleo familiar. O que aconteceu entre mim e um irmão com quem eu não consigo me dar bem, a gente não consegue conversar, os pelos arrepiam, eu sinto ojeriza. Nesta encarnação também os processos obsessivos podem acontecer. Eu arrumo uma briga, uma discussão em casa, fora de casa, com uma pessoa que eu não conheço no trabalho, e esse processo vai aumentando, vai criando uma bola de neve em um processo obsessivo, seja ele simples e que siga para um processo complexo. Usufruir dos mesmos condicionamentos que tinham os espíritos, neste caso, quando na vida física. Induz os obsidiados, os encarnados, em geral, a cometê-los. E aí a gente tem exemplo dos vícios, dos cigarros, da bebida, das drogas, dos remédios, controlados ou não. Então, há a aproximação dos espíritos que se imantam a nós para usufruir a energia, para sorver destas drogas, da fumaça do cigarro, do material, da bebida, do gosto, do cheiro, da carne, dizem muitos. Então, isso é muito comum. E espíritos que não têm relação alguma conosco, a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais profundidade. Apego às pessoas pelas quais tinham grandes paixões quando em vida. Muitos médiums, o Robson Pinheiro fala muito isso, ensina, dizem que 95% dos processos obsessivos provém de relações amorosas, de paixões que não deram certo. 95%. De relações amorosas mal resolvidas, em geral. Isso é interessante, né, do que ficou para trás. Interesses em destruir, desunir, dominar, provocar o mal, manter os distúrbios emocionais, psíquicos, partindo de espíritos inteligentes das hostes inferiores. Esse é o interesse em maldade por se fazer maldade. Em geral, há sempre um espírito com poder mental muito mais elevado e que comanda uma série de espíritos. Ele obsedia, obviamente. Esse grupo de espíritos manipula, eles respondem, são espíritos numa categoria menos elevada no sistema hierárquico destes espíritos e que fazem o serviço em nome deste chefe, por exemplo. Então, vocês veem que ele comanda os processos obsessivos e ele próprio obsedia os espíritos que ele comanda. Simples desejo, maldade por maldade, de fazer os outros sofrerem por ódio, inveja, covardia, pois o espírito inferior
se compraz em fazer alguém infeliz. Pode isso? Pode. Existe? Ainda muito. O espírito se compraz em ver a infelicidade, a doença, o acometimento, a alienação, a ruína do outro. Isso ainda é muito comum e a gente trata desses casos também na apometria diretamente. É comum quando a gente está tratando um assistido e conseguimos capturar, digamos assim, um espírito obsessor que não tem diretamente nada a ver com o assistido. Então, ele vem pela conexão energética, vibratória, não tem necessariamente a ver ou a desejar fazer algo específico para aquela pessoa, vem imantada no seu hálito mental, querendo fazer o mal pelo mal. E a gente consegue, com a ajuda dos orientadores, encaminhar este espírito, elucidar, tentar conversar. Às vezes não é possível, a gente, com o auxílio dos orientadores, a gente consegue para que eles consigam dar o melhor caminho para este espírito. Então, estas são algumas das causas principais dos processos obsessivos que a gente vê. Há 4 formas principais de obsessão. A obsessão entre encarnados, principalmente no nosso núcleo familiar. Família é uma bênção, né? Na família nós temos os maiores desafios de relacionamento. Esposa com esposa, mãe com filho, pai com filha, irmão com irmão, irmã com irmã, tias, primos e assim vai. Amigos, paixões, trabalho, sociedade. Então, por exemplo, novamente no lar, é um ambiente principal de reajuste e de resgates, como uma oportunidade de reequilíbrio dos seres que se bombardeiam mutuamente pelos pensamentos. Muitas famílias, sim, são famílias que procuram se reajustar, dependendo do nível de consciência, da elucidação individual, e sabem que o processo é de reajuste. A maioria das famílias não faz ainda ideia, no momento que estamos, atual, não faz ideia de que o núcleo é uma bênção, uma oportunidade para que a gente consiga reestruturar os laços que nos conectam de maneira mais amorosa, aprendendo, perdoando, recomeçando a cada dia. Então, a obsessão entre encarnados, seja também com os nossos amigos. Amigos são em geral, a nossa família não consanguínea, mas de laços de afeto. No trabalho, nos processos amorosos de relacionamento, encarnado para encarnado. Obsessão entre encarnados com os desencarnados. Como é que é isso? Alguém já ouviu falar quando a gente perde um parente e a gente passa o dia, a semana, os meses, o parente desencarnou, muitas vezes está já no seu processo de reequilíbrio, de reeducação moral, na pátria espiritual, tentando evoluir, e o parente está aqui como uma pipa tentando segurar e puxar. A gente sabe da conexão mental, pensamento ligou, imediatamente, num átimo de segundo, a gente conectou e obviamente eles sentem isso de lá. Houve um caso interessante na apometria, um caso próximo a mim, de uma mãezinha que perdeu seu filho. Ela tinha 4 filhos, tem 3 filhos ainda, já da minha idade praticamente, mas perdeu o filho mais velho num processo muito rápido e muito doloroso. Em questão de um mês, o filho teve uma dor de cabeça, teve vitiligo no cérebro e já imediatamente desencarnou. E essa mãezinha não conseguia se recuperar da dor. Os meses se passaram, alguns anos se passaram, e ela sempre trazia essa dor para todo mundo que estava presente. Não conseguia mais olhar, cuidar dos outros filhos, que na época eram crianças, pré-adolescentes, do marido. Até teve um momento em que nós estávamos na praia e soubemos
que na praia, através de uma médium, uma amiga que estava caminhando com ela chorando, pensando no filho, a médium deu passividade ao filho. Esse filho desesperadamente pedia: mamãe, por favor, me deixa aí. Eu preciso. Primeiro que eu não suporto, mas suportar no sentido da dor, do sofrimento, de ver a mãezinha chorando, não evoluindo, não vivendo a sua vida. E ele não conseguia seguir o seu caminho no plano astral, se preparando para, quem sabe, um novo reencarne, para estudar por conta desse laço. Então é muito comum que a gente fique prendendo daqui, e isso se torna um processo obsessivo, sim. Ele vai crescendo, vai com uma imantação, uma conexão, eu não tenho intenção, mas eu recorrentemente obsedio meu parente desencarnado. Então, só reforçando, os espíritos desencarnados partem para a pátria espiritual e deixam aqui seus entes queridos, com os quais estavam envolvidos. Aqui a gente vai além, falando, envolvidos por vícios, paixões e outras afinidades. Neste novo plano, desejam fazer mudanças de comportamento e de condutas, traçando novos rumos. Todavia, por vezes, sentem-se chamados, atraídos pelos pensamentos dos próximos, palavras e atos dos encarnados, muitas vezes ficando imantados no seu campo eletromagnético, na sua aura, como preferirem. Isso é muito comum. Então é muito cuidado que a gente precisa ter. Eu aprendi que sempre quando a gente quer conversar com um parente que desencarnou, a minha mãe me ensinou isso. A gente manda um recadinho pelo protetor espiritual da pessoa que desencarnou, para que o protetor espiritual passe esse recado da melhor maneira possível, sem que haja tanta interferência. E aí, quando nós estivermos mais equilibrados, mais preparados, e o nosso ente querido também, essa conexão se dê, obviamente, e se dá diretamente, mas com calma, sem pesar, com entendimento da vida além túmulo, do plano astral, a vida que segue. Próxima obsessão, forma de obsessão de desencarnados para com encarnados, que é a obsessão que a gente mais conhece, os espíritos diretamente para conosco. Interferência em relação às ligações afetivas, paixões, ódio, desejo de vingança, promovendo profundas desarmonias psicológicas e físicas. E obsessão, sim, pontuamos isso no caso do mentor, o cabeça, o espírito com maior poder mental, que obsedia outros espíritos que são os seus funcionários nas ações de obsessão. Então, processo obsessivo de desencarnado para desencarnado. Então, seres que se ligam em função das afinidades, dos desejos e das paixões, e a partir daí a gente tem um grande número de espíritos que são dominados e escravizados por outros espíritos. Isso é muito sério. Um número enorme de espíritos é obsidiado por outros espíritos. Isso é muito comum de surgir na apometria. Mais uma vez, em geral, não são os chefes que aparecem, eles mandam os seus funcionários para fazer o serviço sujo. E quando eles são pegos, quando a gente consegue, através dos campos de contenção, prender estes espíritos com o intuito, obviamente, de auxiliá-los, esclarecê-los, muitas vezes eles não querem voltar para prestar contas do que aconteceu aos seus chefes. Porque eles fraquejaram, eles foram pegos. Como é que, se eu fui pega, eu falhei na minha missão, eu vou responder, eu vou dar essa notícia ao meu chefe? Eles vão apanhar sim, eles vão sofrer consequências graves, outros processos obsessivos. Então, isso é muito comum de acontecer. E a gente, obviamente, encaminha também com muito amor, muita firmeza, estes espíritos que sofrem processos obsessivos de outros espíritos. Estas são as 4 principais formas de obsessão
Obviamente existem tantas formas, mas estes são os tipos, sempre entendendo, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de desencarnado para coencarnado, que a gente mais conhece, mais ouve falar, de desencarnado para com desencarnado. Quais são as formas de obsessão, as formas de ação de um processo obsessivo? Forma ativa quando o obsessor tem a plena consciência daquilo que ele executa e assim o faz em função de objetivos específicos. Ele sabe exatamente o que quer, ele sabe exatamente onde quer chegar, a que ponto quer levar o seu alvo ou a sua vítima. Então, a forma ativa quando o obsessor tem a plena consciência daquilo que está fazendo. A forma passiva é o contrário, quando o obsessor não tem consciência. A gente vai ver isso no nosso próximo slide, daquilo que ele faz. Age pelas leis de afinidade dos fluidos. E a forma física, quando o obsessor age manipulando, inserindo fluidos tóxicos no perispírito da sua vítima, o que repercute no corpo físico, já que o corpo, a gente sabe, é um mata-borrão de todos os nossos processos mentais, vibrações, pensamentos e de toda essa energia fluídica e tóxica. Então, o perispírito exuda no corpo físico todos esses tóxicos que vem essa emanação do obsessor. E assim, obviamente, a gente adoece. A promoção do adoecimento dos nossos órgãos. E a forma de ação psíquica, que é extremamente complicada, o obsessor atua na manipulação e na inoculação de fluidos tóxicos no psiquismo do obsediado, através do pensamento, manipulando, alienando a sua vítima, através de processos de atenção, de concentração da sua percepção. A gente também vai ver isso daqui a pouquinho, e isso é um processo extremamente difícil. Eu, particularmente, já passei por processo obsessivo, inclusive recentemente. Como eu disse, ninguém está livre de nada, não é porque a gente passa por um processo obsessivo que a gente não está apto para seguir com a vida ou trabalhar, ou que a gente tenha que se sentir diminuído. Muito pelo contrário, a gente está aqui porque conseguiu superar essas barreiras através de um processo de autoinvestigação profundo, de mergulho nos nossos abismos, para fechar essas brechas. Porque os obsessores sabem, nos investigam, nos analisam ao longo de anos e sabem através de qual buraquinho, digamos assim, eles vão entrar. E a gente tem isso amplificado pelos obsessores, as nossas falhas, os nossos recalques. Então, essa obsessão através da ação psíquica é complicada, é trabalhosa da gente reverter, mas esse é um processo muito bacana da vida. Nossa, no processo obsessivo é bacana? Não, obviamente que não é. Mas quando a gente tem essa oportunidade de se refazer, se reestruturar, de assumir as nossas falhas, as nossas incoerências, para a gente mesmo isso é maravilhoso, porque aí a gente consegue se munir de força, de estrutura, criando um escudo. Quando a gente admite os nossos erros, a gente já cria um escudo que se transforma num escudo protetor, porque a gente está buscando luz. Tudo aquilo que a gente nega é sim uma brecha para que esses obsessores nos analisando, tenham como alvo todas essas autonegações e assim nos atingem. Então a forma psíquica é tão pesarosa ou mais pesarosa, não sei dizer, quanto a forma de ação física e que nos atinge também diretamente. Intensidade, agora a gente chega num momento precioso do nosso estudo. A gente tem
Como tipo de obsessão, a obsessão simples, que é um processo que se dá em função da manipulação de fluidos de pouca densidade, apresentando-se como pequenas intoxicações, levando aos corpos físico e mental sinais e sintomas de pouca intensidade. Algo muito importante que a gente precisa pontuar é o que se chama de indução magnética e indução espiritual. Aprendi isso com o meu professor e mestre Robson Pinheiro, aprendi isso com Norberto Peixoto, com Allan Kardec, estudando bastante. O que é indução magnética ou espiritual? Para que haja um processo obsessivo de fato, é preciso haver intenção do obsessor. Na indução magnética ou espiritual, não há intenção. Então, isso ainda não é considerado um processo obsessivo. A gente está dando um passo atrás para chegar no processo obsessivo simples e aí a gente desdobra este estudo. Então, o obsessor precisa ter a vontade declarada de obsidiar alguém, obsidiar uma vítima. No processo de indução magnética, não há ainda vontade de prejudicar o seu alvo. Vamos supor, para exemplificar para vocês, que a gente vá para uma balada. Alguns lugares a gente fala e não fala de chatice, são extremamente tóxicos. Isso não quer dizer que você não possa frequentar esses lugares, pelo contrário, mas que você se fortaleça, se firme na luz, se proteja e saiba que pode ser alvo de algum tipo de acesso. Mas vamos pegar uma balada, uma danceteria, enfim. A gente sabe que há espíritos que frequentam esses lugares, especificamente, com um fim específico, que é o de sorver dos encanados energia que para eles são extremamente benéficas, seja através do fumo, da bebida, ou porque eles viram, vamos supor, por exemplo, em você, uma pessoa que tem um pouquinho mais de luz do que eles viram essa luzinha. Opa! Nossa, eu me sinto bem perto dessa pessoa, não tem relação alguma com ela, mas eu me sinto bem, sinto um calorzinho, como diz o Robson, sinto um calorzinho, me sinto acolhida, e aí imediatamente a conexão deste espírito com a sua aura. Já há esta união. E este espírito passa a estar junto a você, ainda que ele não saiba o porquê, mas porque ele se sente bem. Então, a imantação energética, a essa ressonância vibratória. Ora, ele tira algo bom de você, dessa luz, dessa energia, mas ao mesmo tempo você fica impregnado da toxicidade desse espírito. Então ele tira algo bom e deixa algo de ruim. E aí você vai para casa depois de uma balada e começa a se sentir mal, um peso nas costas, uma dor de cabeça, acha que foi da bebida, que é da ressaca, quando muitas vezes é a presença deste espírito que se imantou a você. Isso é extremamente comum. Ah, mas o meu protetor me protege. Não. Em geral, os espíritos que têm um pouquinho mais de consciência ou de luz, nem entram nesses locais. No bar, na balada, na danceteria, nem entram. A energia não coaduna, eles não entram nessa egrégora. É do seu risco, conta a responsabilidade entrar nesses locais. Mais uma vez, Ana, nunca mais vai entrar. Não, não é isso. Se firme na luz. Faça um sinal da cruz, faz um Pai Nosso, só conecte com o divino, com a natureza. Eu vou entrar aqui, a minha finalidade é tomar uma cerveja, eu vim para um aniversário, eu vim para dançar uma música, saio. Quando eu saio, eu me limpo. Quando eu chego em casa, eu tomo um banho de erva, de sal grosso, corto a ligação
E assim foi. Mas em geral, esses espíritos ficam imantados a nós, recebem coisas boas e deixam coisas ruins, energias ruins. E aí, esta ressonância, com o passar do tempo, vai ativando o nosso mental. Eu baixo a vibração, porque eu sei que eu estou diferente, não estou me sentindo bem. Principalmente pessoas que fazem isso com certa frequência, eu não estou me sentindo bem. O meu sistema imunológico abaixa, porque o meu psiquismo está afetado, o meu emocional está afetado. Eu vou dar um exemplo meu. Eu confesso, eu era muito baladeira, mas sempre fui muito consciente. Saía com os amigos, frequentava. Eu morei ao longo de muitos anos fora de São Paulo, porque morava em outros estados, por conta da profissão do meu pai. Então eu vim para São Paulo com 16 anos. Eu não vivi o que eu viveria na minha adolescência da mesma maneira que um adolescente que cresceu numa cidade grande. Então, muito tardiamente, eu vivi algumas situações muito tarde, né, que um adolescente já tinha vivido, eu fui viver com 20, 25 anos. Então eu digo que eu era muito baladeira porque eu saía, logo depois das aulas de teatro, a minha formação em artes cênicas, a gente esticava coisa de artista para conversar arte em barzinho, em balada. Mas com o desenvolvimento da minha sensibilidade, eu percebi que algumas coisas não me cabiam mais. Tomava uma cerveja e com essa sensibilidade, tomando uma cerveja, parecia que eu tinha tomado 5 copos de cerveja, isso se potencializava, isso é muito comum. Tem muita gente muito conhecida que fala, nossa, eu tomei uma bebida na balada, parecia que eu tinha tomado 10. Olha só, tudo se multiplica, esse campo fica mais sensível, dada também essa influência direta desses espíritos que estão nesses locais, aos montes, e eles potencializam as propriedades da bebida ou do cigarro e para que a gente sorva mais, absorva. Então essa imantação propicia isso também. E assim eles se conectam mais a gente. Então, o nosso psiquismo começa a ficar abalado. Porque com recorrência a gente faz isso, fazendo isso, a gente não se sente bem, você não vai se sentir bem. Você não vai voltar sempre bem se você não tem este cuidado. Então o seu psiquismo começa a ter uma abertura maior para que estes espíritos se conectem de maneira mais rápida e mais profunda a você. Se eu não estou legal mentalmente, o meu corpo começa a se ressentir. E algo que eu aprendi com o próprio Robson, essa desarmonia de desencarnado para encarnado, começa a ativar faixas mentais de passado, que a gente não tinha necessidade de acessar. Não estava programado para que você revivesse algumas lembranças que ressurgem no subconsciente por conta deste tipo de conexão. Então, a abertura do psiquismo faz com que haja o rebaixamento vibratório, o corpo físico se ressinta. E muitas vezes começa a haver o rompimento da nossa aura. Nós temos uma proteção, nós falamos sobre isso, em torno da nossa aura, que se chama tela búdica. Essa tela pode ser rompida por diversos fatores. Por bebida, por drogas, por remédio, por um acidente, por um ataque epilético, enfim. Uma vez que esta tela é rompida e que se rompe a aura, nós estamos completamente abertos em conexão ao plano astral. Por isso que os espíritos nos ensinam que quem utiliza drogas, em geral, logo na primeira vez que você utiliza, estou dizendo você dando um exemplo, né, que uma pessoa utiliza, seja cheirando cocaína, seja utilizando crack, heroína, a maconha também, a sua aura é rompida. E
Em muitos casos, quando a aura é rompida ou a tela búdica, são coisas diferentes, o rompimento da tela búdica e depois da aura, este rompimento não pode mais ser refeito. Daí os processos de alucinação, os processos de obsessão mais diretos por conta deste rompimento. Lembrando sempre que aqui ainda não há a conscientização do espírito do processo obsessivo, não há vontade. Ele se imanta e vai realizando esse processo por uma afinidade, porque gosta do calorzinho, da sua luz ou do que você faz. Mas há um momento em que há essa conscientização. Porque ele não quer te perder. Ele não quer que a fonte vá embora. E aí começa o processo de consciência da obsessão. Opa, eu quero sorver a intenção já nesse estágio, no estágio mais longo, de sorver algo de você. Eu já estou me conectando ao seu psiquismo. Então eu sei o que eu estou fazendo. Então é um processo, antes da gente chegar no processo de obsessão simples, um processo de indução magnética ou espiritual, que vai crescendo, vai se tornando comum ao espírito, e aí passa a ver sim a intenção do processo de obsessão, já que ele não quer perder a fonte do seu prazer, daquilo que lhe faz bem. Quando esse processo começa a ser induzido desta forma, é o que se chama de encosto, de maneira comum e popular. Parece que eu estou com um encosto, que tem alguém aqui do lado, é porque você já está neste nível de processo. Parece que eu estou com alguém me perseguindo, eu não estou legal, e aí você começa a caminhar pela bipolaridade, altos e baixos, eu estou bem, eu não estou bem, começa a brigar em casa, eu começo a brigar no trabalho, eu começo a brigar com o meu parceiro, com a minha parceira, eu não sei o que está acontecendo, eu acho que é algo de fora, realmente é algo de fora, que te pertence por conta dessa conexão. Então isso caminha para um processo obsessivo, porque abre as portas do seu psiquismo e assim os obsessores te atingem diretamente. Mais uma vez, tomemos muito cuidado com os ambientes que nós frequentamos. Ninguém aqui é pudico, é recalcado, ninguém vai dizer para você não vá a este ambiente. Nós temos o nosso livre-arbítrio, somos donos do nosso caminho, mas é sempre bom a gente ficar atento de que estes espíritos com energia discordante da nossa estão presentes, obviamente. Motéis. Hoje em dia até hotel, né? Eu digo que hotel virou um motel moderno. Então as pessoas utilizam do hotel para atividades diversas. Eu viajo muito, então sempre quando eu entro em um quarto eu já sinto o choque da energia discordante, porque é uma energia diferente da minha. Ali passam pessoas diariamente que eu não conheço, nunca vi, assim como você. Então eu sempre tomo muito cuidado. A primeira coisa que eu faço é sentar, fazer uma oração e limpar o ambiente mentalmente, pedindo ajuda. Porque tem uma cama que eu vou dormir que passam centenas de pessoas, um travesseiro que não é meu, um banheiro que não é meu, e eu vou ficar ali, ainda que seja por um dia, 2 dias, mas eu sempre tenho cuidado de limpar o ambiente. Casas noturnas, tem muita gente que adora algumas casas de swing, a gente tem muitos atendimentos em que a gente recebe pessoas que realizam essa atividade, mais uma vez sem julgamento algum, mas vocês imaginem a egrégora, a vibração, o tipo, o nível de espíritos que frequentam esses ambientes. Então, é preciso que a gente esteja muito atento, porque a gente vai sair de lá com um encosto.
que quer se aproximar da gente, porque a gente tem uma energia bacana, legal, certamente melhor do que a deles. Quando esse processo é recorrente, quando a gente já tem um encosto e que há a ruptura da aura, baixa o nosso nível psíquico e emocional, a gente caminha para o processo de obsessão, e aí se dá o processo de obsessão simples. Já há manipulação de fluidos, dessa toxicidade, já há a intenção, e o nosso psiquismo e o nosso emocional já se ressente disso. A gente começa a dar sinais de que não está bem. Este é o processo de obsessão simples, que caminha, se não for bem cuidado, se não for exterminado, para um processo que é um processo dificílimo, complexo, que é chamado de fascinação. É interessante a gente vincular, esse é um aprendizado muito interessante. O processo de obsessão simples está vinculado ao que a gente chama de neurose, das nossas neuroses, dos nossos recalques, da nossa bipolaridade, do que eu gosto ou do que não gosto de maneira acentuada, da minha personalidade que se acentua quando eu sou uma pessoa intragável. Isso é potencializado. Perdão. O processo de fascinação é ligado a um processo de psicose, que é muito mais complexo, a gente não vai entrar nisso agora, mas vamos lá. É um processo mais grave, considerando a manipulação de fluidos que ocorre na esfera do pensamento, com a interposição dos mesmos. É uma ilusão já produzida, vejam só, o espírito já sabe o que está fazendo, já chegou ao seu mental e passa a controlar, e você vira uma marionete a controlar todo o seu psiquismo. É uma ilusão produzida pela ação direta do espírito sobre o pensamento do obsediado ou obsedado, e que paralisa de alguma forma o seu julgamento com respeito às comunicações. Aqui ele está falando especificamente dos médiums, e a gente vai explicar por quê. Então aqui no caso médium, ou uma pessoa que não trabalha com a espiritualidade, ele acredita que ele não está sendo enganado, porque ele passa a não aceitar ajuda de pessoas no seu tratamento, porque ele se sente superior. A pessoa acha que não precisa de ajuda. O espírito obsessor pega uma característica de egocentrismo, de orgulho, naquilo que a pessoa se julga superior ou melhor, e ele vai potencializando isso, insuflando o ego, para que a pessoa se sinta Deus. Isso com os médiuns é muito comum, a gente precisa tomar muito cuidado. Muitos médiuns sofrem esse processo de fascinação, porque eles têm uma interpretação errada a respeito do trabalho, a respeito de si mesmos, daquilo que estão fazendo, e são facilmente manipulados por espíritos obsessores, que querem fazer graça e que querem, através desse médium, aniquilar todo um grupo de trabalho de uma casa. Então ele acredita piamente que ele é o melhor médium, que ele dá a melhor passividade, que ele conduz a casa, e ele passa a sofrer o processo de fascinação, e o espírito obsessor o torna um embusteiro, eu consigo fazer tudo. Ele vai acreditando a ponto de não aceitar a ajuda de ninguém, porque ele é o melhor. E algo que é chatíssimo, a pessoa, o médium, passa a falar da espiritualidade 24 horas por dia. Tudo é espírito, tudo é livro, tudo é passividade, tudo é o tema tal, tema tal, tema tal. As pessoas começam a se afastar. Ninguém aguenta isso. É muito comum isso acontecer nos agrupamentos de trabalho com a espiritualidade. Então, o médium, o trabalhador, precisa ficar muito atento
com a questão do egocentrismo, do orgulho, porque a brecha está aberta. O espírito obsessor sabe quem você é. Sabe quais são as suas mazelas, as suas sombras, e vão potencializar num megafone gritando essas sombras em você. Você se achando bam bam bam, no caso a gente está falando dos médiuns, especificamente é importante isso pra gente, a gente é facilmente manipulado, e o pior, a gente não sabe, não acredita que está sendo manipulado. Num dos livros do Robson, a história de um médium, que logo no começo da história a gente sabe que ele está sendo completamente manipulado e um médium conhecidíssimo, autor de dezenas de livros, um palestrante incrível, adorado, manipulado por um espírito de uma capacidade mental, de uma inteligência absurda, e ele passa por esse processo profundíssimo de fascinação, e o tratamento é complicadíssimo. Quantos de nós, médiums, não estamos passando por um processo de fascinação porque a gente se acha maravilhoso, o dono da verdade? Não, o meu espírito, o meu protetor, o meu caboclo, o meu preto velho, o meu pai velho me protegem, são meu guia de frente, a minha freira que está sempre comigo. E aí eu faço uma pergunta: é sua freira? Seu caboclo? É seu? Os espíritos não são de ninguém. Pelo menos os espíritos do bem, os espíritos de luz, os espíritos conscientes. E eles podem, com a maior facilidade, naturalidade, coerência e responsabilidade, utilizar de outro equipamento mediúnico, porque você caiu na pretensão de se achar melhor. O que eles precisam é de um equipamento físico para uma finalidade. É óbvio que não é só isso. Mas em última instância, você serve para isso, já que você não se propôs a melhorar, a se investigar, a se educar. E aí a brecha da fascinação para os médios. Porque ele começa a ficar nesse monoideísmo, nessa ideia fixa, apontada para uma questão só. A gente está falando aqui da espiritualidade, do espiritismo, da Umbanda, é isso, eu vivo isso, eu falo sobre isso com a minha esposa, com meu filho, com o meu trabalho, no meu trabalho, com meu amigo, ninguém aguenta mais você, porque é só isso. Processo de fascinação, para te destruir, controlar a sua mente, e você obviamente fica à mercê dos espíritos. Obviamente que não só com os médiuns, vamos tratar disso com uma pessoa que não trabalha com mediunidade. A amplificação da sombra ou das sombras do encarnado, da vítima, e esse processo de fascinação, seja com uma questão de trabalho. O processo de fascinação nas questões amorosas é muito comum, então a gente precisa se atentar, porque é um tipo de obsessão muito difícil de se tratar. A cura há. Mas se é um processo de fascinação, a gente entende que já houve um processo de indução espiritual, magnética, de obsessão simples e de fascinação. Ó quanto tempo está correndo isso. Quanto mais corre, mais difícil. Vamos estudar, vamos ficar atentos a esse tipo de processo. E em seguida, o processo de subjugação. Aí a coisa fica pior, meus amigos. Aí o bicho pega, como se fala. O processo de subjugação é um processo extremamente grave, difícil, porque envolve por completo o pensamento e a vontade da vítima do ser. Por completo.
quase que a tomada inteira do corpo físico, a exclusão, digamos assim, por conta da alienação do corpo da vítima pelo espírito. Um processo gravíssimo. Seguindo, é uma opressão que paralisa a vontade daquele que a sofre e faz agir ao seu malgrado. Numa palavra, a pessoa está sob o verdadeiro jugo do obsessor. Pode ser moral ou corporal. Aí o espírito obsessor faz aquilo que ele quer. Domina por completo, a pessoa cai no chão, se estribucha, joga a lança na parede e fala aquilo que quer. Toma por completo. É um processo dificílimo, inclusive difícil da gente tratar e lidar, dependendo do caso, com a capacidade do obsessor. Nós sabemos de caso e de algumas casas que não estavam preparadas para receber esse tipo de casa. Eu não estou dizendo que a minha está completamente, porque a gente nunca sabe o tipo de obsessor com o qual a gente vai lidar, de casas que não conseguiram auxiliar e que o obsessor fala: vocês aqui tratam de obsessãozinha, vocês não têm capacidade e força para lidar comigo. Isso através, falando, se manifestando através do corpo da vítima. É verdade. Por isso a importância do estudo, do preparo, da gente saber como a coisa funciona, novamente das leis, das técnicas, contando sempre com o auxílio dos condutores do trabalho. Não se assustem, meus amigos, se na apometria, eu não sei como é que funciona isso na casa de vocês, na Umbanda, ou no centro espírita, na apometria, em alguns casos, os nossos orientadores nos orientaram. Nós não podemos auxiliar nesse processo obsessivo, seja ele de obsessão simples, de fascinação ou de subjugação. E aí a gente fica: meu Deus do céu, por quê? Não há nada que a gente possa fazer? A gente consegue, nós achamos. E talvez a gente conseguisse mesmo. Mas não há permissão da espiritualidade que se interrompa um processo obsessivo. Porque ainda assim, por mais difícil que seja, o assistido precisa passar por este processo através desta prova, para que ele consiga se enxergar, para que ele se conecte com ele mesmo, eleve a sua moral, dirija melhor, trabalhe melhor com o seu livre-arbítrio. Já passamos por isso, e aí a gente nada pode fazer. O nosso pensamento é: poxa vida, mas lidar com esse sofrimento... Bom, primeiro, nós não somos deuses, não somos nós que decidimos. Os espíritos são muito amorosos nessas colocações de que nós não podemos interferir neste processo. Feliz ou infelizmente, através deste processo obsessivo, que esta pessoa tem uma oportunidade de se reestruturar moralmente, de se refazer, e assim refazer os laços com seu algoz, que vibra na mesma sintonia. Mais uma fonte de aprendizado para a gente. Então, seguindo em frente, o processo de subjugação, processo dificílimo, a tomada quase que total do corpo e do psiquismo da vítima pelo obsessor. E, mais uma vez, a gente fala: quanto antes a gente perceber, quanto antes a gente cuidar, com maior sucesso a gente consegue tratar. Esses casos são extremamente pesados e muitas vezes demora um longo tempo para que a gente consiga resolver, mesmo através da apometria. Uma frase do Dr. Bezerra de Menezes, um extremo estudioso dos processos de obsessão, dos processos de loucura provindos dos processos de obsessão, e ele diz: a manipulação e interposição de fluidos muito densos
onde o ser apresenta a alteração das funções mentais pela ação intencional de outra mente. Olha só que pesado. Manipulação, interposição e até aniquilação das funções mentais. A razão declina, a vontade enfraquece, os sentimentos se deterioram e os hábitos mudam. Então, mais uma vez, voltando um pouquinho, quando há essas brechas na aura, através desses processos, há a reconexão com faixas do nosso passado, seja ele recente ou remoto das encarnações. E a gente começa a acessá-las porque elas estão gravadas no nosso subconsciente, na nossa história de vida pregressa, e a gente começa a acessá-las através de flashes, e geralmente a gente não acessa as coisas boas, obviamente. Então vem à mente um processo, por exemplo, uma agonia que me incita a uma vontade de acabar com a minha vida. Isso pode ser uma consequência já deste processo obsessivo. E o acesso faixa de passado. Ou algum outro exemplo que seja pesaroso para mim, um adoecimento, uma lembrança de um adoecimento, ou uma depressão profundíssima, por exemplo. Então é muito comum que as pessoas que passam por processo obsessivo tenham esses flashes e não fazem ideia de onde vem isso. E aí a gente acha que está louco, esse pensamento não é meu, de onde vem isso, não me pertence, começa a entrar numa alienação e numa loucura, e aí ficam malucas mesmo porque não identificam este tipo de pensamento. Isso é muito comum, é importante a gente saber que isso acontece para identificar, opa, isso é meu? Não, isso não é meu, por que está acontecendo isso? O que está acontecendo comigo? Eu estou sendo manipulado, não estou sendo manipulado? E a gente estuda, a gente se trabalha para que isso não aconteça. 3 tipos, basicamente, de processos obsessivos, de intensidade, e a gente segue um pouquinho falando mais sobre os sintomas. Aqui são citados alguns sintomas que fazem parte dos processos obsessivos, lembrando sempre que nem sempre os portadores desse sintoma necessariamente estejam obsediados. Há diversas outras causas conhecidas da ciência médica que podem comprovar uma sintomatologia semelhante. Então não quer dizer que se eu estou sofrendo algum dos sintomas aqui citados, que eu estou sofrendo um processo obsessivo. Não, isso pode não ter nenhuma conexão. Então, angústia, mau humor, uma letargia, uma lentidão, uma prostração, perturbação do sono, insônia ou pesadelos, isso é muito comum. Acordar à noite, acordar agoniado, não conseguir dormir por várias noites seguidas. Desinteresse por praticamente tudo. A pessoa começa a se desinteressar por uma questão, por exemplo, pelo estudo. Eu não tenho mais vontade de trabalhar. Ela começa a se isolar socialmente, eu não quero sair de casa, não quero nem ir a reuniões de família. Pensamentos suicidas, um desregramento sexual, seja por uma prática excessiva, por nenhuma prática, são alguns dos possíveis sintomas de um processo obsessivo. Mundanismo, parece que eu fico aterrada à terra, o mundo fica parecendo um quadro, eu não sei se chama isso de 2D, se existe isso, parecendo uma pintura, não há profundidade, eu não me situo na percepção do mundo em 3D, em 4D. Indução ao vício, ao cigarro, a drogas, a remédios que potencializam, poxa, eu não consigo dormir, eu estou deprimida. E aí, obviamente, no desespero e sem orientação, ou com uma orientação errada, a utilização de remédios, de drogas.
Impressão de ouvir vozes, isso passa a ser muito frequente. Ora, se a minha aura está rompida, ainda que eu não tenha noção da minha sensibilidade mediúnica, muitas pessoas não têm, eu passo a ouvir vozes, a ver vultos. Lógico, eu estou com minha aura rompida, se obviamente eu não tenho uma mediunidade ostensiva, de clara evidência, clara audiência, e não me dê por isso. Visão de vultos, impressão de que alguém está ao meu lado, eu posso me desdobrar sem querer, num processo obsessivo, viver desdobrada, e tem a impressão que tem alguém, às vezes sou eu mesmo. A gente viu que, em geral, o nosso duplo etérico, quando se desdobra, ele desdobra para a esquerda. Prestem atenção, em geral é sempre para a esquerda. Instintos de agressividade além do normal, ou meus, porque está difícil lidar com essa situação, ou já influenciado pelo espírito. Raiva, revolta, irritabilidade, isso é muito comum. Os transtornos psíquicos, chamados de TOC, transtornos bipolares, oscilação de humor, eu estou bem, eu estou eufórico, aí eu caio, a euforia, isso num dia acontece 10 vezes, essa oscilação. Vamos nos atentar a isso. Síndrome do pânico, muito comum, que aí vem a taquicardia, o suor, a asfixia, o peito cheio, não consigo respirar, minha respiração é curta, uma sensação de que algo vai acontecer, uma sensação de morte iminente. Novamente, depressão. Os casos de esquizofrenia, em geral, são conectados, ligados a processos obsessivos, visão, raciocínio distorcido, confusão mental, catatonia. São alguns dos sintomas causados pelos processos obsessivos. Eles vão dos mais simples aos mais difíceis e complexos. E o problema é quando a gente começa a se acostumar com o mais simples. Eu estou com angústia. A gente precisa aprender a identificar a fonte da angústia. Por isso, cada vez mais a importância da gente se conhecer. Nosso mestre Jesus já dizia, conhece-te a ti mesmo. Olha a importância disso. E aí eu posso identificar em mim possíveis brechas, alvos, lidando com as minhas sombras dos obsessores, de como eles podem me atingir. Então, novamente, reforçando que nem todos os sintomas pressupõem uma influência obsessiva. Que isso fique bem claro para a gente. E a gente vai entrar agora nos tipos de